Bom, nós vamos falar de uma aplicação chamada Flipt, que é muito bacana para criar vários tipos de atividades divertidas e interessantes e interativas para a gente trabalhar em classes online. Então, a gente pode criar, por exemplo, flashcards, jogos, roletas, cadeados, bingos, jogos de memória, jogos de tabuleiro, caça-palavras, cruzadinhas, forca, entre outras coisas. E como que ela funciona? Ela é baseada nas planilhas do Google, tá bom? Então, sempre a gente tem, embaixo de cada um dos exemplos, eu escolho qual eu quero usar, e vou ter 3 botões: demo, instruções e o template. Então, o que funciona? Quando eu clico no demo, ele vai me mostrar um exemplo de como funciona essa aplicação. Eu já abri um aqui para mostrar como funciona para ficar mais rápido. Então, eu fazendo clique aqui na roleta, ele vai aleatoriamente escolher um nome e vai me mostrar quem é o escolhido. Na roleta também, além de ter só a própria roleta, eu posso fazer a criação de grupos. Então, eu posso escolher se eu quero grupos de 2, grupo de 4, ou se eu quero, por exemplo, só 2 grupos. Então, assim eu posso ir gerando. Então, é bem bacana essa aplicação. Quando eu clico aqui na instrução, tá aqui já aberto também, ele vai me mostrar como que funciona o Flipt. Tá em inglês, mas uma dica é que se eu tiver a extensão do Google Tradutor instalada, eu clico aqui e ele vai me pedir em que idioma que eu quero traduzir, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui e posso falar que eu quero traduzir em português e automaticamente ele passa tudo para o português. Bem bacana, né? E a terceira opção é onde eu crio minha própria atividade. Clicando em template, automaticamente ele vai criar uma cópia de um modelo de arquivo, de um template de arquivo, para que eu possa editar. Então, por exemplo, aqui no caso da roleta, é só um dado que eu vou colocar. Então, esses nomes estão errados, eu vou começar a digitar os nomes que eu quero, sei lá. Maria, José, vamos supor que são os alunos da minha sala, tá bom? José, Lucas, Júlia e assim por diante, tá bom? Depois de eu colocar os nomes, duas coisas importantes. Eu devo trocar o nome aqui em cima do arquivo, porque isso vai ficar salvo lá no meu Google Drive. Então, é legal eu colocar roleta, alunos do quarto A, por exemplo, para eu saber. E daí, a mágica vai acontecer aqui, ó. Eu tenho que clicar em arquivo e na opção publicar na web. Daí eu dou publicar, peço para ele autorizar e em seguida fecho o quadradinho. Beleza? Depois que eu fiz isso, eu venho aqui nessa outra folhinha, outra planilha que ele tem aqui, outra abinha, e ele vai me dar um link. É esse link que eu vou usar para acessar a atividade, tá bom? Então ele vai carregar a atividade. Então, relembrando, a gente vai ter que ir sempre no arquivo e publicar. Se eu esquecer esse passo, ele não vai funcionar, tá bom? Então, depois que eu publiquei, eu venho nesse do Get Link Here, e então eu vou usar esse endereço aqui. Eu posso, inclusive, copiar aqui, tá bom? Sempre vai funcionar dessa maneira. Daí, ele vai abrir aquela que eu acabei de fazer. Então, eu posso jogar online e também todas as atividades do Flipt eu posso compartilhar. E aqui eu já consigo compartilhar direto no meu Google Sala de Aula. Eu só vou escolher qual é a sala que eu quero compartilhar e o que eu quero fazer, se eu vou criar uma tarefa, uma pergunta ou um material. E ele vai automaticamente abrir o meu sala de aula para eu colocar as instruções, os títulos e ver para quem que eu vou compartilhar essa essa atividade, tá? E daí já está lá no meu Google Sala de Aula. Beleza, vamos ver outro exemplo? Então, por exemplo, se eu quero falar do jogo de memória, eu vou clicar no template, eu já tenho um template aqui, e olha que legal. O jogo de memória, eu tenho, por exemplo, nome e posso colocar ou outro frase ou palavra, vamos supor, por exemplo, usar substantivo simples
coletivo, por exemplo, peixe, cardume e assim por diante, ou eu posso usar um nome e uma imagem. Mas é importante que essa imagem esteja publicada na web, tá bom? Então eu preciso ter a URL para colocar aqui. E a outra coisa legal é que eu tenho a possibilidade do áudio nesse aqui. Então eu tenho que vir aqui e escolher qual é o idioma que eu quero. Então eu posso fazer um jogo de memória em português, posso fazer para aula de inglês, e daí eu escolho qual é o idioma do áudio. De novo, arquivo publicar na web, publiquei, esse já está publicado, fechei e vou para obter o link, tá bom? E ele vai abrir para mim o meu jogo. Enquanto ele está carregando aqui, eu vou mostrar outras coisas legais para vocês. Aqui ele tem uma área que ele mostra quais são os jogos mais recomendados para ensino online. Então, ele dá algumas recomendações, dá outras recomendações aqui, alguns que pode ajudar para os estudantes, para eles estudarem, alguns que pode ajudar para os professores, por exemplo, fazer badges para reconhecer o que os estudantes alcançaram, outros jogos, e este eles falam como não recomendados, por quê? Porque são atividades que vão justamente ser imprimíveis. Então, não é que eu não posso usar, mas, na verdade, são atividades que eu vou usar e imprimir. E como que eu posso fazer isso? Então, deixa eu pedir para ele abrir aqui o template. Deixa eu voltar aqui. Hoje está ótimo. Então, aqui está meu jogo de memória, tá? Então, como que eu jogo? Eu posso jogar online, clicando, escolho 2. Ah, mas como que o aluno vai saber? Eu tenho aqui um número. Então, eu usando esse número, eu posso falar que eu escolhi o 13 e o 3. E ele fala para mim com um som marrom, laranja. Ó, quando eu achei, já mostra em verde aqui que eu achei e eu vou continuar jogando, beleza? Eu posso marcar um tempo também, tá? E eu posso compartilhar isso no Google Sala de Aula, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a cruzadinha, tá? Ou caça-palavras, na verdade. Então aqui eu peguei só o modelo, eu não alterei, mas esse daqui não é para eu jogar online, é para eu imprimir. Então aqui tá a tecla para imprimir, eu venho aqui e imprimo, tá bom? Então, e eu posso, da mesma maneira, compartilhar e colocar a instrução que os alunos devem imprimir isso aqui, tá bom? Claro que também eu posso salvar isso em PDF, por exemplo. Eu posso salvar isso como imagem, tá? E depois a gente pode usar de outras maneiras. E aqui também eu posso escolher as direções. Então, aqui tem as dicas, tá bom? E aqui posso ir mudando para que cada um tenha um diferente, tá bom? Então é isso do Flipped. É uma ferramenta bem bacana, bem versátil, bem fácil de usar, tá bom? Espero que tenham gostado.